paz do Senhor a todos, meus irmãos, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Na graça de Deus? Amém. A palavra que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nós vamos começar falando sobre o assunto, abrindo lá em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. Então, assim diz as Escrituras: Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Amém. Então, a palavra de hoje ela vai ser sobre apostasia. Cuidado com a apostasia. Eu estava pensando, sobre o assunto, pedindo a Deus que me orientasse naquilo que eu queria falar para vocês hoje. E mais ou menos lá pela segunda-feira veio, essa ideia da apostasia, que eu deveria falar sobre apostasia. E até então eu não sabia das coisas que iriam acontecer ao longo dessa última semana. E aconteceram algumas coisas bem tensas nessa semana agora, não é? Tivemos a perda de um grande nome, tanto do cristianismo como da direita, lá nos Estados Unidos. E tem se manifestado muita violência, de certa forma. Sempre se manifestou, mas nos últimos dias tem sido cada vez maior essa violência contra as ideias do cristianismo, que também estão ali, influenciam ali o conservadorismo. E parte do que eu irei ensinar aqui hoje, diz muito respeito ao nosso posicionamento diante dessa realidade. Mas nós precisamos entender sobre isso, seguindo a ideia dos fundamentos doutrinários desse ano, que é o ano do discipulado. Então estamos lançando muitos fundamentos aqui, e entender sobre o processo da apostasia, que na verdade é o processo do desânimo, é o processo do esfriamento, é o processo de você abandonar a fé em Jesus. Ele é importante que a gente entenda isso, para que a gente saiba como não caminhar em direção a isso, Então a ideia aqui é que eu desenvolva alguns pontos em cima desse texto de Hebreus 6, porque o que o escritor está falando aqui, na verdade, nada mais é do que uma advertência contra a apostasia. Todo o livro de Hebreus, na verdade, ele fala isso, Se você pudesse dividir o livro de Hebreus ali nos pontos principais que ele trata, ele fala basicamente de duas coisas, A primeira, ele engrandece o Senhor Jesus usando as figuras da antiga aliança, E a segunda coisa que ele fala, ele exorta a igreja em relação ao desânimo na caminhada, em relação às perseguições que eles estavam sofrendo e muitas outras coisas. Então, para iniciar aqui as lições que eu quero trazer, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é uma contextualização em cima do que a gente leu agora, Em Hebreus 6:4, a gente vai ter essencialmente, entre o 4 e o 5, a gente vai ter essencialmente 5 pontos, que ele vai falar, sendo eles a iluminação, ser iluminado, provar o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. O que é que ele está falando aqui para a gente? Isso aqui são 5 processos, Cada um desses 5 processos, ele diz respeito à caminhada cristã. Naturalmente, toda pessoa que se converte, ela tem que passar por esses 5 processos. 5 áreas que Deus vai mexer ali na sua vida, e é um processo progressivo. Então, a primeira coisa que ele vai dizer, iluminação. O que é esse ser iluminado? Ele está falando de ouvir a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, como está escrito na Bíblia, ele é a luz do mundo. E a mensagem do Evangelho é a luz que trazemos para toda a terra, para as nações. É a mensagem da esperança. Em Cristo está a luz. Então, ele está falando ali sobre a igreja que recebeu essa mensagem. Então, depois de falar sobre a iluminação, ele vai explicar o quê? Ele vai dizer provar o dom celestial. O que seria provar o dom celestial? Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e ela crê na mensagem do Evangelho, o que é que acontece segundo as Escrituras? Ela recebe o dom da graça que perdoa pecados. Então, quando alguém ouve a mensagem, é iluminado.
creu na mensagem, o que não necessariamente acontece ao mesmo tempo. Porque muitas pessoas têm que ouvir a mensagem do Evangelho, não é uma vez, não é 2 vezes, não é 10 vezes. Às vezes levam anos pregando para uma pessoa para ela conseguir se converter. Então a pessoa é iluminada, creu na mensagem, provou o dom celestial. Então ela foi justificada diante de Deus. Quando a pessoa é justificada diante de Deus, o que é que acontece? Torna-se o quê? Participante do Espírito Santo. Então o que ele está falando a seguir é o quê? É o nascer de novo. É você ser ligado ao Espírito de Deus em teu próprio espírito. E aí você passa a ser participante da natureza divina. Você se torna um com o Espírito Santo de Deus. Você se torna efetivamente a habitação do Espírito Santo de Deus. Esses 3 primeiros processos da caminhada cristã, eu não irei abordá-los aqui na pregação. Por que que não? Esses 3 primeiros processos, eles são caracterizados por quase nenhuma fé da pessoa que está ali sendo ministrada pelo Espírito Santo. Por que que eu digo isso? Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, crê e nasce de novo, provavelmente, a menos que ela tenha nascido na igreja, a menos que tenha sido instruída desde criança, ela vai ter muito pouco conhecimento a respeito da verdade. Ela não vai ter muita revelação da verdade. Deus, ele não exige compreensão bíblica ou teológica para salvar uma pessoa. Ele exige que o seu coração esteja inclinado para a verdade. É muito pouco que se é exigido de alguém para que ele entre no reino de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus não é ter teólogos, não é? É ter pessoas que querem a verdade. Então o que ele exige é um coração disposto a receber a verdade, mesmo que a revelação de verdade dessa pessoa seja muito pouca. Então, muito pouco esforço de fé, por assim dizer, é necessário nessas 3 primeiras etapas. Só que quando a gente entra nas 2 próximas etapas, aí é quando a guerra inicia de verdade. Aí é quando a responsabilidade humana terá que ser construída. E o perigo da apostasia está exatamente quando você negligencia essas 2 coisas: a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então nós precisamos entender sobre esses 2 pontos. Então a primeira coisa que nós vamos entender está na boa palavra de Deus. E para isso, para começar a falar sobre isso, a gente vai voltar no capítulo anterior, que é o capítulo 5, certo, de Hebreus, e nós vamos ler entre os versículos 11 e 14. Vamos ver qual era a advertência que o escritor de Hebreus estava fazendo à igreja. Olha só o que ele vai dizer: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Aqui, só abrindo parênteses, o assunto no qual o escritor aqui queria chegar era sobre o sacerdócio de Melquisedeque. A gente não vai entrar nisso, certo? É um outro ponto doutrinário. Ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus à luz do sacerdócio de Melquisedeque. Isso fala muito sobre o papel de Jesus como sumo sacerdote nosso, amém? Mas ele queria entrar nesse assunto e ele não ia conseguir falar aquilo logo de cara, ia ser difícil explicar aquilo ali para eles, porque eles se tornaram lentos para aprender. Então vamos entender melhor qual era o problema, por que eles eram lentos para aprender. Olha o que ele vai dizer aqui no 12: embora a esta altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine de novo, novamente, os princípios elementares ou os princípios fundamentais da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então havia um problema complicado na igreja dos Hebreus, e que está generalizado, porque vocês vão ver isso aqui nas próximas coisas que a gente vai ler aqui. É um problema generalizado de negligência para o ensino da palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, certo? Então, meus irmãos, como é que a gente discerne o problema? A gente precisa fazer diferença do modo como nós aprendemos a palavra de Deus, do modo como você cresce no conhecimento da vontade de Deus. Há 2 formas primárias
por meio das quais Deus, ele ensina a boa palavra dele à igreja. A primeira forma, e a mais importante de todas, ele ensina a palavra no secreto. Então a gente precisa falar sobre a igreja se dedicar a compreender a vontade de Deus por meio da palavra no secreto. Então, vamos abrir em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34. Jesus, ele faz uma advertência, né? Ele dá um aviso. Ele diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com o quê? Libertinagem, bebedeira, mas também ansiedades e preocupações da vida. E aquele dia, que é o dia da volta, venha sobre vocês inesperadamente, ou peguem vocês de surpresa. Por que eu estou citando essa passagem aqui? Há muitas outras que a gente poderia falar sobre isso, mas essa passagem, ela sintetiza bem o grande problema das distrações que nós estamos vivendo hoje. Meus irmãos, de uns 100 anos para cá, e eu ainda estou sendo generoso, talvez menos que isso, nunca houve tanta distração na vida de um ser humano. Nos últimos 2.000 anos, 3.000 anos, não existe nenhuma comparação com isso. Desde a criação desse negocinho aqui, dessa bênção chamada celular, desde a criação da televisão, nós temos um problema de distração que está chegando ao ponto de terem casos clínicos na psicologia, né, pastora? De pessoas que desenvolvem problemas de raciocínio por causa de telas. Então, a gente está vivendo uma era onde nunca na história houve tanta distração como hoje. Muitos aqui talvez tenham até argumentos bem bonitos para dizer que não estão buscando a Deus todos os dias. Talvez alguns aqui tenham filhos pequenos e é realmente muito difícil. Talvez aqui alguns tenham empresas e empregos para tocar que sejam um peso muito grande e você argumente que seja difícil. Mas me parece que hoje a pior de todas as distrações é a distração do entretenimento. E nós temos que nos policiar nisso, não é? Por que a gente tem que se policiar nisso? Aí a gente vai ali para Efésios 5:15, do 15 ao 17. Vamos lá. Do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, guarde isso aqui que a palavra diz para você. Vamos agora para Romanos, certo? Vamos para Romanos 10, 17. A Escritura diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Qual que é o problema? Você precisa entender, e isso aí vai ser pela fé, certo? Você vai ter que enxergar espiritualmente e entender as coisas conforme a palavra diz para você que elas são. Você vai ter que entender que é uma questão de sobrevivência na fé. Você se alimentar da palavra diariamente. Quando você começa a deixar de regar aquilo que foi implantado no seu coração, a mensagem do Evangelho, se você não persevera mais em alimentar essa mensagem dentro de você, essa semente dentro de você, entendendo continuamente o que Deus quer para a tua vida, é uma questão de tempo até que essa fé que existe dentro de você, que foi implantada lá no início, lá na iluminação, lá no provar o dom celestial, essa fé aí se apague. Questão de tempo. Existe uma razão para Jesus, quando ele fala sobre a parábola do semeador, e ele está falando sobre o sucesso da mensagem no Evangelho, do Evangelho na vida do crente, ele comparar o ser humano com a terra e a mensagem com uma semente.
E o problema todo da mensagem que não frutifica na vida do crente estava em torno do problema no solo dele. Era endurecimento ou era espinho? O último estágio, o terceiro estágio ali, o terceiro coração, que é o espinhoso, o problema dele era o quê? Se você bater ali com os 3 evangelhos sinóticos, a mesma parábola, ele vai dizer que o problema era o quê? Eram as distrações. O problema eram os anseios e as preocupações da vida. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, seja lá qual for o problema que você acha que é grande o suficiente na sua vida, para roubar o seu tempo de busca a Deus diariamente, na palavra, acredite, a Escritura está dizendo que não é grande o suficiente. Então nós precisamos perseverar nessa busca diária em oração, em leitura, exposição da palavra de Deus. E mesmo que você queira entrar realmente e insistir no argumento de que, mas a minha vida é muito corrida, mas eu tenho muitos problemas e muitas dificuldades, mesmo assim, a palavra insiste que não faz diferença, não consegue ser mais importante. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá para Tiago 4, 13. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então não adianta, meus irmãos, qual é o plano que você tem. O financeiro, a sua profissão, as suas ambições de relacionamento, até as suas ambições ministeriais de estar aqui pregando, ou o que quer que você queira fazer na igreja. Nada disso funciona se não estiver regado pelo alimento constante da palavra todos os dias. Amém? Então, parte do problema da boa palavra nas nossas vidas vem por negligenciar o quê? O tempo devocional. Existe, no entanto, um outro problema, uma outra dimensão dessa discussão, que não está na nossa vida individual, mas está na nossa vida congregacional. A segunda forma, a segunda dimensão, o segundo meio pelo qual Jesus, ele ensina a boa palavra à igreja é por meio do quê? Da vida congregacional. É por meio da igreja. Então, o segundo aviso que eu poderia dar a vocês é: cuidado com as tuas decepções, com os teus escândalos e com os seus problemas dentro da igreja. Muito cuidado. Nós estamos vivendo também, igualmente, num tempo onde nós tomamos conhecimento muito mais fácil sobre os escândalos e problemas dentro das igrejas. E existe um movimento de desigrejados, existe um movimento de revolta, de se criticar excessivamente as igrejas e as pessoas dentro das igrejas, porque as pessoas estão indignadas, porque pastor tal falou isso ou falou aquilo, porque o irmãozinho tal fez isso ou aquilo. Eu digo para você, tome muito cuidado quando você quiser ficar revoltado contra a igreja. Por que eu digo isso? Porque é no meio da igreja, é no meio da vivência congregacional, que Deus opera o ensino da palavra, mas não aquele que é devocional, não é para a sua vida individual. Ele opera o ensino da palavra para te preparar para a missão da sua vida, que é a missão de ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem deverão ser batizados e discipulados. A Escritura diz, meus irmãos, vamos lá, vamos abrir, em Efésios, capítulo 4, vamos entender isso. Versículo 11, vamos ler a partir do 11. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui para a igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de quê? Preparar os santos
para a obra do ministério. Que ministério? Ministério da Grande Comissão, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos o quê? A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Existe uma porção das Escrituras, existe uma porção de ensino que você não vai receber no seu secreto. A Escritura é clara quanto a isso. No meio da eclésia, o Senhor vai trazer porções que, se você quiser ficar desgarrado e isolado, você não vai receber. E não adianta, meu amigo, você achar que você congrega porque você fica assistindo lives na internet, ou porque você fica vendo pregações de 500 pregadores diferentes na internet. Se você não está no meio, aqui no meio, ou no meio de qualquer outra igreja que seja, local, congregando, você não está no meio desse propósito. Não adianta. É como eu falei lá nos princípios do discipulado, Atos capítulo 2. O que é que a igreja se dedicava? Primeira coisa, doutrina dos apóstolos, boa palavra, ensino. Mas a segunda coisa era o quê? Comunhão. E partir do pão. E isso, internet nenhuma vai mudar. Eu lamento para aqueles que querem ficar isolados. Não vai funcionar. Você tem que estar na comunhão e no partir do pão. Existe uma parte do ensino que Deus honrará para os que estão persistindo nisso. Tome muito cuidado com as tuas decepções com a igreja. E aqui, inclusive, já falando sobre o quê? Sobre amor. Por que eu vou citar amor aqui? Não é pela performance de pregadores e pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, seja lá o que for, que Deus ele usa as pessoas dentro da igreja. Não tem essa mentalidade, meu irmão. É a mentalidade errada. Quando você vem na igreja, né, uma coisa que inclusive a pastora Camila fala muito no curso que a gente faz de liderança, lá em Atos, as pessoas não iam para a igreja porque elas estavam avaliando ninguém, não. Elas iam para a igreja porque elas tinham uma porção a entregar para as pessoas. As pessoas queriam tanto entregar uma porção para as outras, que lá em 1 Coríntios 14, Paulo teve que trazer uma legislação em cima dos dons. Porque a galera estava tão animada, tão ansiosa com os dons espirituais, para entregar o que Deus dava a elas, que virava bagunça. Aí ele teve que pôr ordem. Mas o sentimento era esse, era viver o que Deus tinha para a vida deles e entregar a porção que eles tinham. Tu tem que entender que na igreja do Senhor vão continuar havendo pessoas problemáticas, vão continuar havendo falsos cristãos, vai ter falsos profetas, certo? Porque isso aí já tinha na primeira igreja. Paulo já havia ensinado sobre o que é que aconteceria lá em Atos. Ele fala, quando ele vai se despedir da igreja de Éfeso, ele fala o que é que aconteceria. Viriam lobos, vão haver pessoas ruins ali no meio, mas nada disso aí faz diferença para o seu congregar, porque o objetivo não é esse. O objetivo é o quê? Cada um de vocês que estão aqui, cada um de vocês que está aqui, se está no Senhor Jesus, é que um dia vocês estejam discipulando pessoas, preparando essas pessoas para serem imitadoras de Cristo. É para isso que vocês estão aqui. Não é sobre o que as pessoas podem entregar a vocês. Então, não negligenciem a palavra de Deus no contexto congregacional. Não negligencie a orientação do Espírito Santo no contexto congregacional. Amém? Então, a próxima coisa que eu gostaria de falar aqui diz respeito a não negligenciar o poder. Em Hebreus 6:4, né, 6:4 e 5 que a gente leu, ele vai falar sobre provar a boa palavra de Deus e provar os poderes da era que há de vir. Nós precisamos entender sobre esse poder. E vai estar muito de acordo com aquilo que eu já falei sobre a igreja, certo? Mas a gente vai trazer esse contexto um pouco para fora do ambiente da igreja. Então abram todos em Mateus 28. Mateus 28, a gente vai ler do 18 até o 20.
lá no finalzinho já, nos últimos versículos do Evangelho de Mateus, né? O Senhor Jesus, ele vai encontrar os apóstolos ali depois de ressuscitado, e ele vai dizer o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos lá, o escritor de Hebreus, ele fala sobre esse provar dos poderes. A gente tem que entender esse contexto aqui de Mateus. Quando Mateus, ele fala, né, testifica no evangelho dele, que o Senhor, ele chega para os apóstolos e diz assim: eu recebi toda a autoridade, eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Ele disse aquilo ali por qual motivo? Ele falou aquilo ali meramente por dizer? Não, ele usa uma palavrinha chamada portanto. Significa que ele está dizendo que toda a autoridade dele nos céus e na terra está ligada à razão que ele vai dizer a seguir. E que razão é essa para ele ter todo o poder no céu e na terra naquele contexto? Ir pelo mundo e fazer discípulos, alcançar o mundo perdido. E por que eu estou falando isso aqui para vocês, certo? Cuidado, porque nós estamos vivendo um contexto de guerra ideológica. Agora, essa vai ser uma palavra muito mais específica para o hoje, que nós estamos vivendo agora. Cuidado. O poder de Deus, ele é necessário se manifestar dentro da igreja, para que a igreja seja edificada. Eu costumo dizer, e todos os pastores aqui, os que ensinam aqui falam, certo? Essa é a igreja pentecostal. Nós cremos na atualidade dos dons do Espírito. Nós entendemos que os dons do Espírito, eles não são só para aquela época, eles são para agora. Só que o poder de Deus, ele não é seletivo. Os dons do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, ele não é só para alguns que você gosta. Por que eu estou falando isso? Cada vez mais, isso ficou muito claro essa semana, né? A gente teve o assassinato ali do Charlie Kirk, né? Lá nos Estados Unidos. E se levantou mais uma vez, como de fato sempre tem se levantado, esse debate ideológico entre esquerda e direita. Só que eu gostaria de lembrar a igreja que vocês tomem muito cuidado. Por quê? Cuidado para não passar a enxergar essas pessoas que estão lá fora, que são inimigos de Deus, como os seus inimigos. Eles não são seus inimigos. A igreja tem que tomar cuidado quando ela entra no posicionamento da verdade, para ela não confundir os inimigos dela. A pessoa que está lá fora defendendo aborto, defendendo a prostituição, defendendo tudo aquilo que Deus odeia, ela não é odiada por Deus. Deus odeia as obras do mal, Ele não odeia as pessoas. Os seus inimigos não são carne e sangue. E a igreja tem que tomar cuidado, porque quando você chega ao ponto de enxergar essas pessoas como inimigos, você saiu do propósito. Porque todos nós, meus irmãos, antes de aceitarmos Jesus Cristo, éramos igualmente depravados, igualmente merecedores da ira de Deus. E eu vou dizer isso aqui, tá? Não se escandalize, certo? Mas não foi o conservadorismo que te salvou, foi o Evangelho. Bom, então, toma cuidado, a mensagem do Evangelho, ela está acima de todas as coisas. E eu vou dizer mais para você, é capaz, num futuro não muito distante, de não só a esquerda nos odiar, é capaz de a direita também nos odiar. A igreja, ela vai ser rejeitada pelo mundo inteiro, é o mundo inteiro. A Bíblia fala que nos últimos tempos anteriores à volta de Cristo, nós seríamos perseguidos, né? Vai ter a morte das duas testemunhas em Apocalipse. O mundo inteiro comemoraria a morte das duas testemunhas. O mundo inteiro vai comemorar a destruição da igreja. Então, cuidado, né? Volte sempre para a Escritura, cuidado. Não deixe que a perseguição deste mundo contra a igreja faça com que a igreja se torne amargurada. E aí eu gostaria de citar uma passagem aqui, não é? Que está em Apocalipse 2, versículo 2. Vamos ver um exemplo de uma igreja
que ela foi muito longe ministerialmente, mas infelizmente ela teve um problema lá uma raiz, um problema no fundamento muito importante. Olha o que ele vai dizer aqui: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado por causa do meu nome e não tem desfalecido. Até aí tudo bem. Igreja, como diria o pastor Tassos, alto nível internacional. Só que aí ele vai dizer uma coisa complicada: contra você, porém, tenho isto: arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, o que acontece é o seguinte: quando a gente começa a viver esse posicionamento, essa guerra ideológica, a gente começa a tratar pessoas dentro da igreja, né? Talvez não só lá fora, mas trazendo para o contexto da igreja, a pessoa ordenada pastora, a pessoa está exercendo o ministério dentro da igreja, um servir, qualquer que seja, e a pessoa está ali edificando a igreja do Senhor, e o diabo ele começa a enviar falsos cristãos, falsos profetas, e aí os erros das pessoas começam a ficar evidentes, e aí as pessoas começam a colocar à prova, né? Ver quem são os falsos, ver quem são os verdadeiros. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa perde o primeiro amor. O que é que isso aí significa? Significa que você perdeu os interesses de Deus pela salvação das pessoas pecadoras. Você perdeu aquele desejo pelo bem dos seus inimigos. E você começou a se tornar uma pessoa o quê? Está sempre na defensiva, está sempre com medo, está sempre olhando para as pessoas, já querendo tomar suas próprias conclusões. Você não consegue mais desejar o bem genuíno no seu coração por todas as pessoas, de maneira incondicional como Deus é. No início da caminhada das pessoas em Cristo, as pessoas estão felizes demais pelo amor de Deus. Elas veem o amor de Deus e o perdão dos pecados, elas estão alegres, então elas transbordam disso na vida de todo mundo. Por onde ela passa, ela fala disso, não importa se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, ela fala com alegria daquilo que ela está vivendo ali, daquele grande amor. E aí a igreja de Éfeso, e muitos de nós temos que tomar esse cuidado, de não avançar no ministério, avançar na caminhada, ir para o mundo lá fora e começar a se decepcionar, porque as pessoas vão lhe fazer mal, elas vão lhe fazer mal mesmo, e isso aí não importa para o seu amor. Pessoas dentro da igreja, né, voltando para o assunto da igreja, vão lhe fazer mal, elas vão falar mal de vocês pelas suas costas. E sabe o que muda isso aí para o amor que você tem que ter pela vida delas? Nada, não muda nada. Deus continua querendo a salvação delas, e você também vai, se você for prudente, você também vai querer, também vai ter que alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E no final das contas, o resumo de tudo isso aqui, dessas lições aqui na verdade, é não deixar esfriar o amor. O amor, meus irmãos, ele suporta todas as coisas, ele não busca os seus próprios interesses. Se nós conseguirmos manter esse amor, nós temos tudo. Nós vamos conseguir desenvolver todo o resto. Se você perde esse amor por Deus e o amor pelas pessoas que estão aí, fora perecendo, e pelos santos de Deus que estão aqui na igreja, precisando de edificação, precisando de cuidado, você perde tudo. Você está vindo para a igreja em vão. E em vão está querendo viver o poder de Deus lá fora no Evangelho. Amém? Então o louvor pode subir. Vamos orar. Amém? Para finalizar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos disciplina, Pai, que nos orienta e que nos mostra o nosso norte, que nos ajuda a discernir, Senhor, aonde nós temos que melhorar e os cuidados que nós temos que tomar. Espírito Santo, que o Senhor possa, ao longo dessa semana e pelo resto das nossas vidas, nos puxar para esse local onde nós vamos de fato regar o nosso coração com a Tua palavra. Que o Senhor possa fazer o amor prevalecer em nossas vidas, um amor sacrificial, um amor que está disposto a ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todos os inimigos do Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos continuamente estar aqui vivendo em amor uns pelos outros, interessados na edificação da Tua igreja, interessados na salvação dos que estão lá fora. Continua nos lembrando dessas coisas, nos ajude a cada vez mais ter esse amor, de modo que possamos suportar toda perseguição, que nós possamos suportar todas as traições, que nós possamos amar o mundo na proporção que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, é assim que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém.